Vamos lá! E hoje a gente vai falar sobre ego. Eu fiz alguns posts no Instagram, também perguntei para vocês na aula passada e muitos de vocês pediram para que eu falasse mais sobre esse assunto, né? Porque os stories não ficam gravados. E vamos lá, né? A Débora dançando com a vida. Mariângela, bom dia! Então, pessoal, vamos falar sobre ego hoje. O Lincoln trabalhando e te ouvindo. Uau! Muito bom. Então vamos lá, Lincoln. Todo mundo com o seu caderno, com a sua caneta. Hoje eu farei, como sempre faço, exercícios, né? Para que vocês possam ir ampliando a sua consciência. Também vamos ver as relações, né, do ego com a constelação familiar. Onde é que foi que Bert Hellinger chegou, né? E qual é a proposta dele nesse assunto do ego? E afinal de contas, o que é o ego? Nós ouvimos tantas coisas, né, a respeito do ego, quando nós olhamos para as tradições mais orientais, e então nós ouvimos assim: é preciso ir além do ego, não é? O Lincoln diz: meu ego é super inflado. O que quer dizer isso, né? Um ego inflado. Às vezes a gente diz assim: ah, Sandra, bom dia! A gente às vezes diz assim: nossa, né? O ego do fulano é enorme, né? Um egão. Nossa, fulano tem um egão, não é? E nós ouvimos também: nós precisamos ir além do ego, né? Gente, como que é isso, né? Ficar sem ego, ficar com ego. Que tipo de ego? Que ego estamos falando? Ego grande, ego pequeno? O que é isso? Né? Dependendo da abordagem psicológica que nós estamos seguindo, teremos também uma visão diferente do que é o ego, tá certo? Então hoje eu passarei para vocês uma visão que é muito parecida com a visão de Jung, mas basicamente é a visão do Pathwork, que é essa abordagem que eu sigo, que eu amo, que é uma abordagem transpessoal. E, claro, faremos o tempo todo um link com a proposta de Bert Hellinger, tá certo? Com apenas um clique, você pode começar gratuitamente a jornada da constelação familiar. Por meio deste caminho de autoconhecimento, você irá transformar a forma como você se relaciona com a vida. Clique no link da descrição. Então, para a gente começar a aquecer essa aula, o que é o ego para você? Conta aqui para mim, para eu saber a partir de que lugar, né, nós estamos, né? Quem são as pessoas que estão aqui e o que elas já sabem ou acreditam ou vivenciam, né, que é o ego. Então vamos lá. Turma chegando aqui no Instagram, nós estamos aqui no YouTube também, tá certo? Aqui a gente compartilha links e a apresentação é mais confortável. Então, qualquer probleminha aqui, pessoal do Instagram, venha para o YouTube. Essa aula, ela fica gravada no meu canal do YouTube. Basta você escrever Cristina Florentino, que você já vai dar lá no meu canal, ao vivo. Ah lá, Janice, é uma parte minha que me auxilia a perceber onde estou. Fantástico, já começamos muito bem. É isso mesmo. É uma instância psíquica que faz intermédio com o mundo externo. Essa é a visão exatamente da psicanálise. Muito bom. Ai, vai passando tão rápido aqui, né? Bom dia, Gi. Bom dia. Que mais, pessoal? Que mais que o ego faz? Será que isso é o ego vaidoso? Fico toda quando me fala bom. Ah, entendi. Fico toda quando você me diz bom dia. Muito bom. Ego, uma parte da gente que trabalha pensando em me defender. Uma parte da gente que trabalha
pensando em me defender. Boa, vou falar disso. Bom dia, bom dia. Ego, uma parte de mim que me mostra o externo desde o ponto de vista interno meu. Muito bom, também é função do ego. Beth, bom dia, muito bom. O que é o ego? O que é o ego? O ego o ego faz parte da estrutura da nossa personalidade, tá? Portanto, essa pergunta veio no Instagram também. O ego é a nossa personalidade? Não, o ego não é a nossa personalidade, ele faz parte da nossa personalidade. Ele é a estrutura central da nossa personalidade. Como assim? O ego é o nosso veículo, é o nosso carro, é ele que nos leva para onde precisamos ir. Ego direciona a forma como me relaciono com o mundo externo. Pri, fantástico, é isso aí. Então, o ego. Bom dia, Nívia. Então, bom dia. O ego é a estrutura central da nossa personalidade e é ele que nos leva para onde nós queremos ir, tá certo? Agora, quando nós falamos assim, é preciso estruturar o ego, é preciso um ego saudável, é preciso um ego adulto, né? Do que é que nós estamos falando, Cleusa? Bom dia. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um carro que me leve para onde eu desejo ir. Então, não é o carro que me leva para onde ele quer ir. E esse é o grande problema, né? Que muitas vezes o ego, ele toma a direção do nosso ser e ele então nos leva para onde ele quer. Isso é que é chamado um ego frágil, um ego, né, que ainda não está sob o nosso comando, tá certo? Então a ideia é que o ego trabalhe para nós, certo? É importante que o ego esteja ao nosso serviço. E nós quem? O nosso eu real, o nosso eu essencial, esse sim está além do ego, no entanto, precisa do ego até para poder experimentar a sua própria essência. Por isso que é tão complicado, pessoal. Porque veja, tudo isso é verdade. Eu preciso ir além do ego? É nosso objetivo ir além do ego? Sim. No entanto, para ir além do ego, eu preciso de um ego forte, estruturado, porque é ele que me leva até esse destino, o destino do sem ego. Então, nós precisamos do ego para vivenciar a experiência do sem ego. Só que o ego nos deixa naquela cidade. O ego nos deixa naquele andar. O ego nos deixa na experiência, percebe? Mas ele mesmo não vive a experiência. Percebem? Vamos pensar no ego também como um elevador. Um bom elevador, um ego estruturado, saudável, é aquele ego que nos move, porque essa é a função do ego, nos mover para onde nós quisermos. Então, o ego faz parte de uma estrutura da personalidade, e vamos pensar na estrutura da personalidade como um edifício, tá? E o ego, um elevador que vai nos mover para os diferentes andares desse edifício. E vamos pensar que lá no subsolo está a nossa sombra, o nosso eu inferior, aquelas partes do nosso ser que precisam ser humanizadas, precisam ser integradas. Nós temos muito medo. Quem é que tem medo? O ego, dessas partes em nós, tá? Então, à medida que esse elevador vai se tornando mais potente, menos medo
para que possamos descer até os andares abaixo do térreo, tá certo? Então, é função do ego, do elevador, também nos levar para os andares inferiores, tá certo? Ok. É função do ego nos levar, por exemplo, para o térreo, aonde, o que tem ali no térreo? Tô usando várias metáforas, tá? O que tem ali no térreo? As nossas máscaras, personas, como diz Jung, né? No Petwork nós chamamos de defesas, máscaras, que são partes em nós desenvolvidas como estratégias de sobrevivência para lidar com o social, para lidar com as pessoas, né? Depois nós temos os andares superiores, né? O nosso eu superior, por exemplo. Então, é função do onde estão as nossas qualidades, os nossos talentos, né? Os sentimentos mais sublimes aparecem aí no nosso eu superior. Então, o ego, ele nos move para as diferentes partes, eus, da nossa personalidade. O ego me possibilita entrar em contato com minhas percepções, exatamente. Então vamos lá, anotem aí no caderno. Agora eu quero dizer para vocês quais são as funções do ego. Anotem aí, funções do ego. Funções do ego. O ego, ele serve para memorizarmos. Por isso que, como o ego memoriza as experiências, ele guarda as experiências lá na memória, os hindus chamam de sanskaras, né? Então, as sanskaras são as memórias de todas as vivências que nós vivemos e que nossos ancestrais também viveram. Então, quando nós falamos função do ego memorizar, estamos falando de memórias que são individuais, memórias que são familiares, memórias que são coletivas, culturais, memórias religiosas, percebem? Então, tudo isso é função do ego memorizar. A princípio, essa memorização, ela é importante porque isso tem a ver com a nossa sobrevivência. Se aconteceu algo ruim, nós memorizamos, por exemplo, eu pus a mão ali, queimei, eu já sei que eu gravo isso, gravo essa experiência, então a próxima vez eu não colocarei mais a mão ali, tá? Por isso é função do ego fazer mesmo essa mediação entre o mundo externo e interno. No entanto, né, muitas vezes ele generaliza, limita, né, essas memórias e nós muitas vezes ficamos escravos dessas memórias. Porque o ego, o tempo todo, por conta dessa função dele de memorizar, ele vive com base no passado. Percebe? Então, como tem um monte de memórias do passado, tem muitas memórias difíceis, tem também as memórias boas, mas como ele quer te proteger, né? Então, o ego, ele muitas vezes, né, não te permite, entre aspas, viver novas experiências, se essas novas experiências, a princípio, te lembrarem de contextos difíceis do seu passado, do passado da sua família. Portanto, o ego, ele pode ser um grande ajudante, mas ele também pode ser um grande obstáculo, tá? Quando pensamos aqui na memória. Porque o que é que o nosso ser precisa ensinar para esse ego? Então, é daí que vem a autossabotagem. E isso, Pri, também, tá? Isso mesmo. Então, o ego, ele precisa ser educado, gente. Ele precisa ser ensinado, tá? Se nós não fizermos isso, ele vai o tempo todo viver o presente com as lentes do passado, porque é a função dele. Ele faz isso sem que você mande, sem que você
né? Pense, o ego está fazendo isso. Ele enxerga e lê as situações que estão acontecendo no seu presente com base no passado. Portanto, aqui nós precisamos, né, ensinar o ego a quê? Nós precisamos ensinar o ego a gostar do desconhecido. E aí já está o principal obstáculo em relação ao novo, a nos lançarmos para algo novo na nossa vida. Por quê? O ego tem medo de novidade, percebe? Ele vive através das memórias do passado. Então ele não se lança para o novo porque ele tem medo do desconhecido. O novo é sempre desconhecido, percebe? Nós temos que ensinar o ego que o desconhecido é maravilhoso. Nossa, gente, que delícia, surpresa da vida, né? Deixar que a vida nos surpreenda. Nós podemos ensinar o nosso ego a gostar de novidade, a gostar daquilo que ele ainda não viveu, percebe? E à medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos criando novas memórias. Que memórias? Memórias de que eu posso deixar a vida me surpreender. E que o ego não precisa estar o tempo todo lendo o mundo de acordo com as experiências passadas. Tá certo? Então, primeira função do ego, memorizar. Como que essa função pode nos ajudar e como é que ela pode nos atrapalhar? Ela nos atrapalha quando o ego lê o presente, lê o futuro com base nas experiências do passado, que normalmente aquilo que ele mais grava para nos proteger são experiências ruins, trágicas, difíceis, de fracasso e tudo mais. Portanto, é essa parte em nós que tem medo do quê? Do desconhecido, do novo, da surpresa, não é? Então vamos imaginar que você precisa se lançar aí na internet e você precisa fazer uma live, por exemplo. O que vai acontecer? Seu ego vai falar, não tenho nenhuma experiência, né, de live, né? Mas aí ele lê assim, eu vou aparecer, né? E aí ele vai lá para aquelas experiências de que quando você apareceu, não foi bom, né? Se você aparecer, vai fracassar. Talvez ligado a memórias de quando você foi fazer uma apresentação lá na escola e apareceu na frente de todo mundo riu de você, ou a professora te perguntou alguma coisa, você não soube responder, ou algum evento em que você teve que falar e se deu mal. Então, o ego vai exatamente para essas memórias, né? Pois é, ele pode ser um excelente funcionário, mas não li o resto. Vai passando muito rápido aqui. Isso, ele pode ser um excelente funcionário ou não, né? Então, toda vez que o ego lê e inclusive toma decisões, que também é função dele, a partir, aqui no presente, no futuro, a partir de experiências do passado, né? Ele trava o teu processo, tá? Trava. E aí você fica travado e você não consegue seguir. Essa experiência pode ser sua ou pode ser de algum familiar. Pode ser da sua mãe, pode ser do seu pai, pode ser do seu avô, pode ser do seu bisavô. É essa novidade que a constelação familiar traz para nós, tá? O ego, ele também é transgeracional, ele atravessa gerações. Tudo isso está no inconsciente. Tem as memórias que são conscientes, tem as memórias que são inconscientes. Ok? O que nós temos que ensinar o ego? O ego a gostar da novidade, a amar o desconhecido, a adorar a surpresa, deixar que a vida nos surpreenda e mostrando para o ego que isso é maravilhoso. E assim ele vai, né, trazendo memórias novas, tá?
para isso. Muito bom. Por isso que no final das constelações também a gente termina, né? Eu agora escolho o novo, agora eu escolho a vida, né? Eu agora quero trazer novidade para o meu sistema. Como é que nós fazemos isso? Até o final dessa live vocês vão juntar um monte de peças, tá bom? Estamos apenas começando, né, pessoal? Vamos lá, quem está chegando agora, estamos falando do ego. Quando é que o ego pode ser o nosso principal obstáculo? E quando é que o ego pode cooperar conosco, tá? É sobre isso que nós estamos falando. Então, qual é outra função do ego além de memorizar? Aprender. O ego é que aprende. Então, o ego de vocês todos estão aqui ouvindo, né, o que eu tô falando, e o ego tá aprendendo. O ego adora aprender. No entanto, o ego aprende até certo ponto, porque o ego ele tem limites, tá certo? O ego mora onde uns inclusive dizem que mente e ego são a mesma coisa, tá? Quando a gente começa a ouvir os gurus, o Eckhart Tolle, essa turma normalmente associa ego e mente. Então, ao invés deles usarem a palavra ego, eles usam muito a palavra mente no lugar, tá? Porque funções da mente são muito parecidas com as funções do ego. Então, a nossa mente, o nosso ego, tá? Eles aprendem, no entanto, eles aprendem até certo ponto. Por quê? O ego, ele é lógico e ele não sabe aprender ou pensar quando quando ele não consegue encaixotar e criar os próprios limites para aquele aprendizado, né? Quando é preciso incluir um meta-sentimento, quando nós vamos para as vivências de eu superior, por exemplo, o ego não entende o que é ser um com o todo. Nós achamos lindo, né? Quem eu sou. Então, essa própria expressão do que vem a partir do eu superior, eu sou, né? Esse eu sou, que não sou eu, Cristina, com essa identidade, com esse corpo, mas eu sou essa alma, né, que faz parte de uma grande alma. Experimentar o que é ser parte dessa grande alma, ou se fundir com essa grande alma, não é função do ego. Portanto, ego não consegue entender como é que isso funciona. Ele não consegue, porque ele aprende, é função dele, no entanto, é limitado, tá certo? Vai até um ponto, ok? Outra função do ego, repetir, imitar. Então, o ego, ele aprende de tanto que ele repete aquela ação e é assim que se dá o aprendizado. Então, criança, como é que aprende? Repetindo. Todos os dias a mesma rotina, não é? Todos os dias a mesma rotina. Todos os dias eu vou lá e aprendo, vou aprender uma piano. Todos os dias eu vou lá, toco de novo, toco de novo, toco de novo. Né? Todos os aprendizados vêm, né, a partir da repetição e a partir da imitação. Então, isso também é função do ego. É função do ego lembrar. Então, estava falando que a função do ego é memorizar, a função do ego também é ir lá na nossa memória, no nosso arquivo, na nossa biblioteca interna, como os indianos chamam de sanskaras. Vamos lá na nossa biblioteca interna e vamos pegar a memória que muitas vezes está relacionada com a vivência que eu estou tendo agora, aqui na vida. Muitas vezes o ego vai lá, pega essa memória, traz, e isso se mistura com a experiência que a gente está vivendo agora, e nós nem pedimos para o ego fazer isso, ele faz isso automaticamente. E então aquela memória do passado se confunde com aquilo que eu estou vivendo, e isso muitas vezes bloqueia o meu processo, tá? Então, é função do ego, né, lembrar do passado.
Também é função do ego separar, selecionar, né? E aqui o ego traz também uma grande limitação para todos nós. Que limitação? O ego, ele tem essa experiência de que ele é separado mesmo dos outros, né? E é preciso que seja assim para que ele funcione. Ele é uma entidade separada. No entanto, de novo, né? Porque ele acredita que ele é separado, o que que ele faz? Ele sente que o tempo todo as pessoas são antagônicas, ou seja, estão jogando contra ele e muitas vezes ele se coloca em competição. Então, a parte em nós que compete é a nossa parte egóica. A parte em nós que se compara é a nossa parte egóica que se sente separada dos outros, separada do todo, tá certo? E é isso que causa a destrutividade e o egocentrismo. É essa função mal utilizada do ego, que função de que ele é separado do resto. Porque ele se sente separado, ele desenvolve um monte de outras funções, funções todas distorcidas. Por exemplo, o controle. Se ele acredita que ele é separado, então ele precisa controlar o que ele pensa, controlar o que ele sente, controlar os outros, controlar a si mesmo, percebe? Porque como ele é separado, ele acredita que ele está no centro e que tudo que acontece ao seu redor depende única e exclusivamente dele. Portanto, muitas vezes ele está nessa sobrecarga e morrendo de medo do quê? De perder o controle. Tá. Vocês estão vendo que o ego, né? Ele poderia ser um grande colaborador do nosso processo, mas muitas vezes ele, como é limitada as suas funções, né, ele extrapola e vai para esse lugar distorcido, aonde ele exagera, por exemplo, na separatividade, tá? Também é função do ego escolher, decidir. No entanto, como é que o ego escolhe e decide? Com base nas decisões anteriores, com base nas memórias anteriores, memórias do passado. Por isso que o ego muitas vezes, Ana, nos sabota, tá? Outra função do ego, mover-se. Por isso eu gosto muito dessa imagem do elevador. Então, é função do ego nos levar para os diferentes andares da nossa psique, para os diferentes andares do nosso ser, tá? Função do ego, também podemos pensar num carro, né? Um carro que nos leva para os destinos que nós escolhemos, tá? Então, quem é que escolhe o ser? Ou eu real, né? O nosso eu essencial, o nosso eu real. Esse é que escolhe o destino, a viagem, e o ego, o nosso motorista, né? E nós, passageiros, tá? A gente tá ali do lado, né? E o ego é que nos leva, o ego estando a nosso serviço. Portanto, aí sim, o ego pode nos levar e usar muito bem essa função dele de nos mover para os destinos, para os lugares em que nós queremos. Nossa, isso mesmo, Cris, o ego decide com base nas experiências anteriores, né? Exatamente. Ele só sabe fazer isso. Portanto, se você não está ali presente como passageiro, o que vai acontecer, né? Ou você também pode ser o motorista desse carro, né? É que também são lugares diferentes. Já já eu vou falar para vocês disso.
Se você está ali como motorista, se você está como passageiro, de qualquer maneira o carro é o veículo. E se nós deixarmos o veículo ir sozinho, ele sempre vai para os mesmos lugares, certo? O ego sempre vai para os mesmos lugares, os lugares que ele já conhece, certo? Pessoal, o ego, ele também planeja, ele adora planejamento. E nós sabemos que o planejamento já chego aí, Dalila, nós sabemos que o planejamento, ele é muito bom, até certo ponto. Então, como nós estamos vendo aqui, tudo isso é bom. O ego memoriza, aprende, repete, imita, lembra, separa, seleciona, escolhe, move. Tudo isso é maravilhoso, fundamental, tá? Até certo ponto. O ego tem limites, tá? Ele é o elevador, ele não é o edifício, certo? E tem mais, pensa nesse edifício que tem uma cobertura. E que, sabe quando a gente lança foguete? Alguém já viu o lançamento de foguete? Então, imagine que o seu ser, ele percorre, né, por todos os andares desse edifício, como através do ego, o elevador, tá? E que existe um nível de consciência, ou níveis de consciência que extrapolam o próprio edifício. Significa que um bom ego, um ego que está sendo um bom funcionário e está a seu serviço, ele vai te levar para além da cobertura, certo? Mas ele te solta. Chega um momento em que ele te lança tão alto que agora não tem mais ego. E aí que são as experiências transcendentes, as experiências do sem ego, né? Em que nós agora já nos desidentificamos totalmente do edifício como um todo. Uau! Isso é maravilhoso, não é? Que são as experiências de expansão. Né? Expansão do quê? De consciência. Então, o ego nos leva como um foguete até a cobertura e nos lança, né? E aí nós nos sentimos um como todo. Mas é o ego que sente isso? Não, ele não tem a menor capacidade de sentir isso, tá? Quem sente isso é o nosso ser, que já é isso, na verdade, tá certo? Nós já somos isso, mas estamos vivendo uma experiência dentro de um corpo, né? E para viver a experiência de estarmos aqui na Terra, encarnados, nós precisamos de um ego. Nós precisamos sentir, muitas vezes, que somos mesmo separado, não é? Eu tenho um nome, eu tenho um RG, e é verdade que existe uma parte em nós que é separada e precisa viver de uma forma separada muitas coisas, não é? É assim que vai se dando, inclusive, o processo de individuação. Mas veja, separados, nós vamos viver a experiência que não somos separados. O tempo todo nessa dualidade. Ô Lincoln, você está se sentindo sozinho? Conta pra mim, o que está acontecendo aí? Olha, o Lincoln está dizendo assim, só tem eu de homem aqui? Eu não sei, não reparei, né? Mas isso pode ser uma identificação do seu ego, né? Existe alguma ameaça? Vamos imaginar que seja verdade, tá? Existe alguma ameaça para você? Se você pensa que você é o único homem e que aqui tem um monte de mulheres, qual é o medo, né, do seu ego? Para onde é que ele vai? Que memória ele acessa? Ele se sente ameaçado? Respira nisso aí, tá? E simplesmente solta. A Dalila, cadê o Renato? Paulo Renato, cadê você? Depois, se ele não tiver, ele vai assistir. Essas aulas também ficam gravadas para... Ah, olha aí o Paulo, gente. Pronto, Lincoln, você não tá sozinho. Muito bom. Pessoal, então, vamos lá.
Vamos lá, viu, Lincoln? Não é só para as mulheres. Todos nós temos ego, viu? Homens e mulheres. A Regina, esse homem está na frente dos outros, expandindo. Ó, o James lá, somos então os 3 mosqueteiros. Maravilha. Gente, então falamos do que é função do ego, tá? Vamos falar o que não é função do ego? Em relação às funções do ego, eu acho que ficou bem explicado, né? Se alguém tiver uma dúvida, pode falar. Então, não é função do ego sentir. Olha que interessante. Não é função do ego sentir. Não é função do ego experimentar. Não é função do ego conhecer profundamente. Não é função do ego ser criativo. Gente, o ego é basiquinho. Ele vai lá, tum, 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 tum. Não tem criatividade nenhuma, é sempre tudo igual, né? É função do ego, não é função do ego intuir. O ego não é intuitivo, certo? Ok. Então vejam como é importante a gente ter essa clareza. Por quê? É função do ego e faz parte das faculdades do ego compreender as próprias faculdades do ego. Faz parte do ego compreender muito bem o que eu estou contando aqui para vocês. Isso faz parte do ego, tá? Então, também saber como usar as próprias faculdades do próprio ego. Voltou. Deu uma saidinha, né? Ok. Aqui no Instagram tá tudo bem. Isso. Então, é função do ego se tornar servo, um bom funcionário do nosso ser, do nosso eu real, tá? É função do ego entender exatamente como ele mesmo funciona e até onde ele pode ir. Percebe? Como é que a gente vai estruturando o nosso ego, fortalecendo o nosso ego? Cris, nos colocamos em combate, nos defendendo, exatamente. O que é importante vocês perceberem? O que é função do ego, o que não é função do ego, né? E que os sentimentos, que a gente usa muito isso no trabalho das constelações, não são controlados pelo ego. Os sentimentos, eles têm uma vida própria. Não é função do ego sentir. Então, quando Bert Hellinger fala para nós dos sentimentos secundários, dos sentimentos transgeracionais, dos sentimentos primários, e ele diz que no nosso trabalho com as constelações, nós queremos chegar nos sentimentos que são fazendo uma constelação. E é função do ego nos levar até os sentimentos primários, mas não é ele que sente. A criatividade não é função do ego, tá, Léo? Não é função do ego. Então, o ego nos leva até a nossa criatividade, o ego nos leva até os sentimentos primários, mas os sentimentos têm vida própria. E os sentimentos precisam do quê? Do quê? Serem sentidos e não serem entendidos. E o que o ego quer? Entender os sentimentos. Portanto, nós não sentimos e queremos entender. E isso faz parte do próprio controle do ego. Então, quando nós vamos fazer uma constelação, nós precisamos soltar o controle do ego e nos abrirmos para, de novo, o novo, né? Contar para o ego, né, que agora nós vamos expandir a nossa consciência e ele estará lá conosco, né, nos ajudando. Pensa no ego como uma coluna estruturada, centrada, que fica ali respirando a seu serviço. Então, quando é que o ego não tá lá? O ego não tá lá. Você tá vivendo uma experiência, tá? E sumiu o ego. O que acontece com você? Você colapsa.
que é colapsar? Você se desespera, você dramatiza, você se joga, você fala, não tô aguentando, aí você começa a chorar, é demais pra mim, não vou aguentar, pelo amor de Deus, eu vou morrer, né? Então, aquele desespero, por isso que as constelações não são dramáticas, já foram lá no início. Não é mais para ter drama, né? Então agora nós estamos num outro nível das constelações, as novas constelações. O que nós queremos? Um ego estruturado. Nós queremos um ego centrado. Esse ego está ali me dando suporte, percebe? O ego é a minha coluna. E aí o ego está ali e à medida que as cenas vão se colocando, surgindo fenomenologicamente, o que acontece? Eu respiro nos sentimentos que vão vindo e não quero entender. Então, como é que eu faço? Eu não fico querendo entender, eu não fico querendo saber quem é aquele ancestral, mas exatamente o que aconteceu. E agora? E perdi. E o pessoal fica anotando a sua própria constelação, né? Anotando, como se anotar a constelação fosse ajudar a pessoa a sentir. Percebe? No momento da sua constelação, tudo que você precisa é sentir. E se você estiver presente ali, sentindo, você vai desfrutar o máximo desse trabalho. E o que vai acontecer? Você não precisa ficar lembrando. O ego não precisa memorizar a sua constelação. Muitos perguntam, mas não dá para gravar, para eu assistir depois? Mas para quê? Né? Isso é controle do ego, né? Então, assim, é importante você se abrir para o sentir. Então, em todos os trabalhos de autotransformação pessoal, nós precisamos chegar no sentir. O sentir tem vida própria e é preciso se abrir para o sentir. E como é que nós fazemos isso? À medida que vamos fortalecendo o nosso ego, ele vai se tornando uma boa estrutura, tá certo? Para nos levar nos lugares que queremos ir, para os nossos sentimentos, para a cobertura e muito mais do meu edifício, lá para o subsolo, aonde tem o meu pior, a minha sombra, aquela parte em mim que eu tenho até medo de admitir o quanto eu sou orgulhosa, o quanto eu tenho medo, o quanto eu tenho arrogância, o quanto eu tenho raiva e vontade de matar, não é? Tudo isso tá lá no subsolo. Dá para descer no subsolo sem um ego estruturado, pessoal? Vocês acham que você consegue entrar em contato com a sua sombra sem um ego estruturado? Isso, né? Claro que não dá. Então, o que a gente faz com a nossa sombra? Quanto menos estruturado é o ego, mais... Olha isso que eu vou falar agora. Quanto menos estruturado é um ego, significa é o ego que está no comando, tá? É ele que está levando o meu carro para onde ele quer? Então, quanto menos estruturado é um ego, mais eu vou projetar as minhas sombras no mundo, percebe? Já que, porque eu tenho um ego fraco, um ego desestruturado, né? Eu não vou conseguir assumir o meu pior. Então, o que eu faço? Eu projeto nos outros. Então, o problema é o outro. Olha, você viu aquela pessoa, o que ela faz? Você viu aquele político? Você viu o mundo? Você viu, né? Então, eu fico projetando a minha sombra no externo. À medida que eu vou assumindo a minha sombra, naturalmente, eu vou desenvolvendo compaixão. Ou seja, esse elevador ele é muito dinâmico, né? Toda vez que eu desço para o subsolo e assumo e vejo uma sombra, um lado escuro, o dark side, né? E vejo a minha crueldade, por exemplo. E se isso eu estou fazendo genuinamente,
e for a verdade do meu eu, e o que nós somos? Qual é a nossa verdade? Nós somos eu inferior e eu superior enquanto estamos aqui encarnados, não é? A nossa tarefa é transformar a nossa sombra, como integrando essa parte que está desintegrada da minha personalidade, certo? Ok, essa é a tarefa de todos nós. Então, nós vamos trazendo esses conteúdos que são inconscientes e que nós não queremos ver, muitas vezes, né? E projetamos, então, né, no mundo lá fora, percebe? Ok, então, o que vai acontecendo? Eu vou descendo lá no subsolo e quando eu tô na minha verdade, naturalmente, eu já subi para o meu eu superior, percebe? Então, eu inferior e eu superior caminham juntos. Quem é que me leva tanto para lá quanto para lá? O meu ego, que trabalha para mim, tá certo? Dói demais quando descemos sem o eu superior. É isso, Cris? Isso! Perfeito, Renata. Sabe por que dói demais? Muitas vezes dói demais porque o ego, também se ele não está bem estruturado, ele desce ali e muitas vezes o nosso carro, o nosso ego ou o nosso elevador gosta de ficar em manutenção nos andares inferiores, tá? Então vamos pensar no elevador, ele fica parado ali, né? E se identifica com toda a parte ruim, com toda a parte não humanizada. Então aí ele acha que ele é aquilo, fica lá parado. Por isso que o ego precisa usar essa função que ele tem de mover-se. É função do ego mover-se, tá? Então eu vou lá nos andares inferiores, vejo o que eu preciso ver, respiro, integro e subo. E na verdade, quando eu já tô ali, tá, tô lendo aqui. Então, na verdade, quando eu tô ali no eu inferior, e se eu estou na minha verdade, eu já acessei o meu eu superior, tá? Esses são os sentimentos primários, essas são as feridas originais da nossa criança, as dores primárias, arcaicas. Agora vejam, as dores que estão lá no eu inferior, e aí essa novidade que a constelação traz para nós, o nosso eu inferior que está lá no subsolo não é só nosso. Esse eu inferior é coletivo, familiar. Significa que todas as vezes que eu vou lá e trabalho o meu orgulho ou a minha crueldade, eu também estou transformando isso para o meu sistema, para minha família, né? Começando da família pititica, mas também para a família humana. Então, a transformação de um é a transformação de todos, lembrando que nós somos um, não é? E não existe essa separação que o ego, muitas vezes no exagero, né, pensa que é. Então, a transformação nunca é só nossa. A transformação é sempre de todos. E cada indivíduo que consegue descer de uma forma centrada lá no eu inferior e transformar ou integrar alguma parte que está separada, gente, dá um salto de consciência para si, mas para a humanidade como um todo. Porque essa é a nossa tarefa. Tá certo? Então, cuidado com o elevador em manutenção no seu eu inferior, tá? É preciso subir também lá pro eu superior, se nutrir, se lembrar de quem você é, se lembrar da sua natureza, tá? E aí desce no eu inferior. Então, o tempo todo no nosso caminho, são a Dalila falando. Então, é preciso, pessoal, integrar o ego a essa consciência maior, tá? Integrar o ego é começar a apresentar o ego para essa novidade, apresentar o ego para as
para o desconhecido. O que nós queremos é que o nosso ego passe a gostar do desconhecido. Não só gostar, mas esperar, se alegrar com o que ele não conhece, tá? E isso se chama psicoeducação. A gente vai estruturando o ego à medida que a gente vai ensinando para ele, né? Uma coisa importante aqui, o ego também tem a função de fazer mapeamento, que é o mesmo que, né, compreender como é que ele funciona, tá? Michele, Cris, hoje visitei o meu eu inferior. Um pouco triste. Isso, é isso mesmo. Tem tristeza ali, mas se for um sentimento primário, porque muitas vezes, olha só o que eu vou falar agora, que é sutil, mas tem uma diferença, tá? Aqui no térreo do nosso edifício, onde a gente convive com as pessoas e temos as nossas defesas psíquicas, tá? Muitas vezes nós estamos em sentimentos secundários. Muitas vezes vem uma tristeza, mas não é a tristeza original, real, primária, tá? E aí, muitas vezes, se não estamos nessa que é original, como é que eu sei qual é original e qual não é original? Aqui é defesa. A defesa é assim: eu vou ficar sentindo essa tristeza aqui para não tomar uma decisão que eu preciso tomar. Eu vou ficar sentindo essa tristeza aqui para não encerrar o que eu preciso encerrar, tá? Eu vou ficar sentindo essa tristeza para não lidar com o que eu preciso lidar. Isso seria uma tristeza secundária, tá bom? Que tá ali no térreo. Agora, se eu vou para a tristeza real, como alguns de vocês encontraram comigo essa semana, que eu até acessei aquela tristeza real, conectada com a história da minha mãe e tudo. Aquela tristeza, quando ela me toma, primeiro que não dá para eu programar. Por exemplo, eu falar agora eu quero acessar a minha tristeza original, eu quero acessar, né, eu quero acessar a minha tristeza primária, percebe? Isso, a Giovana, a tristeza secundária dura mais tempo, exatamente. Então, é isso aí que quero mostrar para vocês. Então, quando eu entro em contato com a tristeza primária, primeiro, não sou eu que estou dirigindo isso. Ela vem, né? Ela vem. E aí, quando ela vem profundamente. Ela vem profundamente. E ela passa rápido. Os sentimentos primários, eles passam rápido. Não dura mais de 5 minutos. Certo? Sentimentos secundários. Fica lá. Meses, às vezes. E quando você fica lembrando do que fizeram para você que você não gostou? Olha aí o ego, né, sendo mal utilizado, né? Então aí o ego vai lá, pega a memória do que fizeram para você, né? E aí você se lembra daquilo, e aí você também se lembra do sentimento que você sentiu quando a pessoa fez isso. Aí você fica pensando o que você poderia ter falado que você não falou, e quem sabe da próxima vez então você falará. E aí você vai entrando numa indignação e você, não, tudo isso, gente, é térreo. Fica remoendo, exatamente. Tô ali no térreo, nas defesas, sentimentos secundários, não entro em contato com os sentimentos primários, gasto a maior energia. Onde é que a gente gasta a maior energia, pensando nesses andares aí? É lá no térreo, né? Porque a gente gasta uma energia, né? Lembrando daquelas situações de novo, sentindo aquilo que nem é o sentimento primário, é um sentimento secundário, e gasto uma energia psíquica com isso e não sobra energia para eu fazer o que eu preciso fazer, percebe? E o que eu preciso fazer? Ir para o novo, deixar a vida me surpreender, ter a coragem para fazer aquilo que eu não me permito fazer, por quê? Porque o meu ego fica lá no passado, porque é função do ego memorizar, é função do ego ficar indo lá para trás, é função do ego olhar para as experiências do presente com base no passado.
Culpa faz parte. Eu dei várias aulas sobre culpa, né? Alguém perguntou aqui no YouTube. Isso mesmo, a culpa também faz parte. Quando a culpa é boa? Quando ela nos move, percebe? Para frente. Agora, a culpa que eu fico ali no térreo, né? Fico ali remoendo, ah, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Né? Fico ali, essa culpa, má utilização do ego. Agora, qual é a culpa boa? A culpa que me move, que me leva para frente, como diz Bert Hellinger, né? Essa é a culpa boa. Ok, vamos ver o que mais temos aqui, que eu anotei para falar para vocês. Bom, vamos lá. Então, como é que a gente vai trabalhar para estruturar esse ego? Como que vamos trabalhar hoje para estruturar o ego? Vamos lá. O que é que faz com que o nosso ego fique muito, muito, muito frágil? O que é que faz com que o nosso ego fique muito frágil? Principal obstáculo do ego, qual é? Quem arrisca? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Raiva, sentimento que me atinge tanto. Como faço para não essa transformação? Está falhando a conexão. Ok. Acompanha aqui, viu, Lisângela? Vai acompanhando aqui. Então, gente, qual o principal obstáculo do ego que faz com que o ego não se torne livre para que nós possamos usar o melhor que ele tem para nos dar? O sentimento de voltar no tempo e fazer diferente, ego sendo mal utilizado? Não, se você estiver fazendo um trabalho de ressignificação, tá? Não. Agora, se você quiser ficar querendo mudar uma cena de verdade, eu tô falando aqui num processo terapêutico, então você volta no passado, né? Porque você tá sentindo que você tá presa ali, você volta, ressignifica, libera essa energia e vai com força pra frente. Aí, ok, tá? Agora, se eu tô aqui com uma pessoa que vivi algo com ela no passado e a coisa não foi bem ali, a pessoa não tá mais disponível, eu fico querendo ir lá resolver uma coisa que já foi, né? Aí é uma dificuldade mesmo, eu não tô aceitando a situação, já passou, já foi, tiro o aprendizado e bola pra frente, né? Então depende. E aí a Cris dizendo, quando eu tô na vítima, né? Também, né? Isso, ressignificação, Lincoln diz. Então, principal obstáculo do ego, gente, que não permite com que nós possamos usá-lo ao nosso serviço. É o medo. Não é? Medo, 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 medo. Medo é o maior obstáculo. E a vítima faz parte disso, tá? Então vamos lá olhar. Medos do quê? E por que o medo? Tá? O ego, gente, ele se identifica facilmente com os nossos medos e com todas essas funções que ele tem aí, tá? A Renata, sim, o medo. E agora, né? Vamos lá. Eu quero passar um exercício para vocês sobre os medos, tá? Então, quais são os principais medos do ego? E depois você vai personalizar isso e vai escrever aí quais são os seus principais medos. O que a gente está fazendo agora? Usando o ego ao nosso serviço. Então, a gente está usando o ego para nos ajudar a reconhecer os nossos principais medos, tá certo? Então, vamos lá. Agora vamos olhar para os medos que são medos gerais, de todos. E depois você vai olhar para o seu. Aonde é que você fica mais presa, mais preso. Então, o ego, ele tem medo da vida. Como assim, Cris? Como que o ego tem medo da vida? O ego, ele tem medo de viver plenamente. Sabe por quê, gente? Como é a vida? A vida, ela é incerta, não é? Estamos vendo aí, estamos vivendo um momento de muitas incertezas. Então, a vida é instável, a vida é incerta. Essa história de vamos nos abrir para a novidade, né?
o ego morre de medo disso. Então, o ego tem medo das incertezas, tem medo da inconstância da vida, tem medo das incertezas. Então, o ego, ele tem medo da vida, porque vida é isso. Então, se nós deixarmos o ego no controle, o que significa? Nós não vamos viver plenamente, ok? Então, o ego tem medo da vida, porque a vida é incerta. Não tem como controlar a vida, certo? Ok. O ego também tem medo não aceitar o que é, isso mesmo, no Instagram, aqui, né? Não aceitar a transformação. Olha lá, isso. Vamos lá. Isso tem a ver com esses medos, né? Estão me perguntando aqui, esses medos têm a ver com a criança ferida? Esses medos têm a ver com a identificação do ego. E quanto mais identificado é um ego, menos estruturado ele é, menos adulto ele é. Portanto, podemos dizer que é um ego imaturo, sim, tá? Mas não necessariamente tem a ver com as feridas, mas tem a ver com uma estrutura, um elevador que não está funcionando muito bem, um elevador que está em manutenção, tá certo? E não consegue me ajudar a caminhar no meu edifício, tá certo? Isso. Então, vamos lá. Medo da vida, medo da morte, né? Veja, por que, gente, essa pergunta é fantástica. Por que é que o ego tem tanto medo da morte? Por que vocês acham que o ego tem tanto medo da morte? Isso mesmo, Eliane, medo de ser feliz. Por que é que o ego tem medo de morrer? O ego está identificado com a nossa personalidade, não é? Ele está separado, desculpe. Por que ele tem medo de morrer? Porque não pode controlar, a Débora diz. Porque ele vai acabar. Principalmente por isso. Muito bom, Dalila. Gente, o ego tem medo de morrer porque ele morre, de fato. Quando nós desencarnamos, o ego se dissolve. Então o ego tem medo de morrer, porque de fato ele morre. Percebe? E a morte para o ego é igual a aniquilação. Ele vai deixar de existir. Percebe? Então ele tem medo da morte porque de fato ele morrerá. E para que a gente vai esperar a morte do corpo físico para lidar com esse medo? A gente pode muito bem lidar com esse medo da morte enquanto vivos, porque nós morremos todos os dias um pouquinho. Quando nós dormimos é uma experiência de morte e nós temos, toda vez que encerramos um relacionamento, é uma experiência de morte. Toda vez que tomamos uma decisão de fechar, encerrar algo, é uma experiência de morte. Então nós podemos já começar a experimentar essa experiência de desidentificação e de morte enquanto vivos, não é? Outra coisa, quando nós nos levamos para as experiências transcendentes, expandimos a nossa consciência, tá? E então nós entramos em contato com esse eu essencial que nós somos, né? E nossa alma pode então viver essa experiência da própria eternidade, que não existe morte para o espírito, não é? Então, quando nós vivemos essa experiência enquanto vivos, vai desaparecendo a morte do ego, o medo da morte do ego, percebe? Então, é quando o ego está a nosso serviço, consegue nos levar lá para a cobertura e mais. E aí, a gente vai perdendo o medo da morte, tá certo? Então, precisamos nos proporcionar experiências de expansão de consciência, porque é aí
que a gente vai perdendo o medo da morte, tá certo? Quanto mais eu perco o medo da morte, mais eu vivo plenamente, certo? Mais eu posso viver plenamente. Muito bom. O ego também tem medo do prazer. E aí entram uma série de crenças, porque ele acha que ele não merece, porque de novo tá lá, né, baseado nas experiências do passado. O tempo todo o ego vai lá buscar, então ele tem medo de sentir prazer. Ele acredita que ele, como o prazer também nos leva para uma dimensão que não existe controle, o prazer nos leva. Vamos pensar num prazer sexual, vamos pensar no prazer do orgasmo, tá? Quando você tem um orgasmo junto com a outra pessoa. Então é aquela explosão de prazer. Naquele momento, você é um, você não tá mais separado, não é? E provavelmente você tem experiências assim na sua vida, não só na sexualidade, mas toda vez que você experimenta um êxtase. Naquele momento do prazer, né? Você se sente um. Você não pensa, você não controla, né? Então, o ego, ele tem medo do prazer, porque o prazer é muito para ele. Então, o que o ego fica tentando fazer? Colocar o prazer dentro de uma caixinha. Então, vai até aqui, porque até aqui eu consigo controlar, tá? E então, o ego tem medo do prazer. E medo consequente de perder o controle. Então, é o ego que imagina que está o tempo todo no controle. Cris, o movimento da morte que observamos na constelação pode ter relação com uma manifestação do quê? Escreve de novo, porque aí perdeu aqui. Então, o ego, ele tem medo de abandonar o controle. E o ego também tem medo dos sentimentos, tá certo? Então, quando a gente fala assim, os sentimentos têm vida própria e nós temos que aprender a soltar o controle e simplesmente sentir, não é? Isso significa, por algum momento, abandonar o ego. Mas é o ego que nos leva para lá. Então, o tempo todo, gente, eu estou trazendo essa consciência para vocês que não é o ego que sente o prazer, não é o ego que expande a consciência, não é o ego que entra em contato com sentimentos profundos, não é o ego que se sente um com o todo, mas é o ego que te leva para esses lugares. Portanto, o nosso exercício é de centramento e usando todas as funções do ego ao nosso serviço. Identificando os nossos medos egóicos, para que exatamente a gente possa se liberar deles, não é? Então, a pergunta agora para vocês, podemos inclusive acolher as outras pessoas. E então, elas não precisam ter medo de nós, porque como não temos planos, nada desejamos dela. Percebe? Então nós também saímos desse lugar de competir com as pessoas. Porque eu não espero nada das pessoas. Gente, não é maravilhoso? Sem planos, permanecemos mais profundamente no amor. A reconciliação faz a vida fluir. E como é que começa essa reconciliação? Com os nossos pais, né? Então, para que a gente possa ir para esses estados mais evoluídos, né? Nós começamos, e isso o ego o tempo todo está nos ajudando, começamos lá com os nossos pais. E por aí vai, né? Próxima aula eu continuo a partir daí. Mas ter um ego, fechando agora, né? Ter um ego que trabalha, que está a meu serviço, né? É, por exemplo, ter essa experiência do viver sem planos. Acreditar, confiar que o processo
é o que mais importa. E você vai chegar num bom lugar, né? Isso aí, que a vida possa nos surpreender. Nós precisamos nos apaixonar pelo desconhecido e deixar a vida viver dentro de nós. Que vida? A vida do sentir, né? Sentir o prazer, nos abrirmos para essas experiências, ok? E é assim que a gente vai estruturando o nosso ego, e eu espero que essa aula tenha te ajudado a ter mais clareza sobre funções do seu ego, o que não é função do ego, tá? A aula que vem nós continuaremos. Eu vou colocar lá no Instagram quais foram as perguntas, né, que ficaram para a nossa próxima aula e também, né, quero que vocês escrevam sobre os seus insights, tá bom? Domingo tem Clube do Livro, né, e alunos, amanhã tem James com vocês, tá certo? Então, muito bom, pessoal do Instagram, os Instagramers aqui e também pessoal do YouTube, gratidão, a aula ficará gravada aqui por 7 dias, tá? Aproveitem para compartilhar com colegas que querem saber mais sobre o ego, tá bom? Grande beijo para vocês e até sexta-feira que vem!